sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Olá Europa. Eu sou Luciana Quaresma e no episódio de hoje vamos abordar como comprar uma casa em Londres. Como o custo de comprar uma propriedade, principalmente em libras, é muito alto, até mesmo para os ingleses, o jeito, muitas vezes, é recorrer a um financiamento. Mas, dependendo do seu salário ou de quanto você tem disponível para dar de entrada na compra de um imóvel, é pouco provável que o banco aceite financiar um valor alto sem ter nenhuma garantia. Daí que entram os programas do governo inglês que ajudam a dar um empurrãozinho e a completar o dinheiro do seu depósito e o financiamento que o banco vai disponibilizar para você. De Londres, mais uma vez comigo, o jornalista Márcio Delgado, para falar um pouco sobre esse tema. Temos também uma convidada, não é isso, Márcio? Seja bem-vindo mais uma vez ao Olá Europa. Tem convidado assim. Olá, Luciana. Olha, eu adoro falar desses assuntos assim, como compra de casa, por exemplo, porque mesmo quem nem está pensando em comprar uma casa, adora saber preço, como fazer, né, Luciana? Nós somos Com tão certeza. curiosos e é tão bom falar desses temas. E você está certa, é muito difícil às vezes comprar uma casa, principalmente em lugares como Londres, dependendo da sua renda, porque cidades capitais, né, Luciana, como Londres, como Nova York, a quantidade de pessoas procurando é muito maior do que a demanda de imóveis disponíveis no mercado. E esse desequilíbrio faz com que o preço, ó, suba e fique, né, muito mais difícil ainda adquirir o seu próprio imóvel. Por isso que existem programas do governo, e vamos falar de dois deles hoje aqui. E para conversar com a gente, a Luciana, nada melhor do que alguém que já passou por isso, por esse desafio de comprar o seu imóvel aqui no Reino Unido. Quem vai conversar com a gente e tirar as nossas dúvidas e contar um pouquinho da história dela é a brasileira Cléo Bispo, que já está aqui com a gente. Olá, Cléo, tudo bem? Olá, Márcia, tudo bem? Luciana, tudo bem? Oi, pessoal, como é que vocês Seja estão? bem-vinda mais uma vez aqui com a Obrigada. gente. Cléo, quanto Obrigada. tempo de Londres e quanto tempo como proprietária de imóvel? Eu moro em Londres há 20 anos e eu comprei o meu imóvel há pouco mais de 2 anos. E, Cléo, para quem está nos assistindo, né? Obviamente as pessoas querem logo saber o caminho das pedras, assim. E como você já comprou o seu imóvel, é muito mais fácil Uhum, para quem passou por esse processo explicar realmente um pouco passo a passo para conseguir claro. comprar um imóvel na Inglaterra. Fala para a gente, portanto, um pouquinho do caminho das pedras e que Tá, dicas você daria, né, para quem está pensando em comprar uma propriedade, uma casa, um apartamento na Inglaterra. sim. Ok. Tem várias formas. Você pode comprar à vista, né? Se você está com um potencial de dinheiro grande. Você pode. Eu acho que o mínimo, se você vai comprar a propriedade inteira sozinho, né? Sem ter alguma ajuda do governo, você pode. Acho que é o 20% que eles pedem hoje em dia, né? Dependendo das circunstâncias, eu imagino que 10%, 15%, mas tudo depende de quanto você ganha, quanta segurança você dá para um banco. E há os esquemas, que é aonde eu comprei, né? Eu tenho o Shared Ownership e tenho o Help to Buy, e eu comprei pelo Shared Ownership. O que acontece é que, principalmente no centro de Londres, como o Márcio mencionou, a demanda por residência é muito alta e como fala, a disponibilidade de casas é muito pequena. E tem um outro agravante, Márcio. Quando você mora num bairro como no centro de Londres, onde eu moro, você não tem o dinheiro necessário para dar entrada. Você não, geralmente, né, se você trabalha num trabalho normal, né, você não tem como juntar o dinheiro para dar a primeira entrada, ou você não tem um salário que te proporcione pegar um empréstimo no banco para pagar as mensalidades. Então, o que acontece? Com essa falta de possibilidade de ter esse dinheiro, o que acontece é que com as novas construções que aparecem nas cidades, as pessoas que não têm essa condição acabam se afastando do centro de Londres. Então, o governo, para dar um suporte para essas pessoas que estão morando aqui, para que elas não saiam, para que elas não tenham que desfazer do local onde elas moram, onde elas gostam de morar, para ir para um outro local porque elas não podem pagar, eles introduziram esses esquemas, que é o Shared Ownership e o Help to Buy.
O shared ownership, você é tipo assim, você paga uma parte, né? Você hipoteca, faz uma hipoteca de uma parte, de uma porcentagem do imóvel, e a outra porcentagem você paga aluguel. Que assim, comparando com os aluguéis em Londres, é um aluguel bem reduzido, né? E aí o que acontece? A porcentagem que você tem que dar de entrada é uma porcentagem em cima do valor que você pegou a hipoteca e não em cima do valor que você está pagando o aluguel. Isso diminui, ao invés de você pagar, sei lá, ter que dar no mínimo 50 mil de entrada, você vai lá e dá 5, 10 mil de entrada, dependendo da propriedade que você compra. Então foi nesse esquema que eu me encaixei e consegui comprar a minha propriedade aqui, bem no centrinho de Londres. No caso, há Que 2 anos, não foi isso, maravilha. Cleo? Há mais ou menos Há dois um anos que pouco você mais, 2 anos falou. e meio agora. É dois É. anos e meio. Foi em outubro de 2018. Tenho a E além, data. Luciana, além desse esquema do governo que a Cleo falou, que é o Uhum, shared ownership, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês as regrinhas, né, quais são os três sim. passos para participar dele. Existe um outro Uhum, projeto também do governo que foi criado na mesma época, tá? E esse projeto se chama o Help to Buy, no caso para aquelas pessoas, isso. diferente da Cleo, que não quer comprar só uma parte do imóvel, quer comprar tudo e ter um salário. Vale lembrar, pessoal, o banco só te empresta aqui na Inglaterra cerca de 4 a 4,5% multiplicado, tá, do seu salário anual. Então, por exemplo, se você ganha 50 mil por ano, você só vai conseguir um empréstimo de 200 mil ou 200 e pouco, porque é o seu salário anual multiplicado Uhum, por 4 vezes. Você não pode ganhar 50 mil por ano, ou 30 mil por ano, que é uma média de 2.800 libras por mês. E daí no banco querer comprar uma casa que custa 2 milhões, porque o banco não vai te prestar, você não vai ter como pagar isso de volta. Então vamos conhecer agora um sim. pouquinho de um desses esquemas do governo chamado Help to Buy. O Help to Buy é um programa do governo inglês criado em 2013 para a compra da casa própria com um pequeno depósito pessoal, um empréstimo do governo e uma hipoteca junto a uma instituição financeira. Como funciona? O comprador tem que ter um depósito em dinheiro de pelo menos 5% do valor do imóvel. O governo daí empresta até 20% do valor da compra e o restante pode ser através de um financiamento bancário. E quem pode usar este programa? Quem estiver comprando propriedade recém-construída, pessoas comprando seu primeiro imóvel e um detalhe muito importante, quem comprar através de programas como este não pode alugar o seu imóvel a terceiros. E, Cleo, uma pergunta. Qual foi o maior desafio, nesse processo da compra do seu imóvel, na Inglaterra? Você teve essa ajuda desses projetos que o governo disponibiliza, mas Uhum. qual foi o maior desafio que você encontrou? Eu acho, Luciana, que o maior desafio é realmente economizar o valor inicial da propriedade, porque é, a gente, em Londres, os salários, eu acho que, dependendo do que você faz, eles não são equivalentes à necessidade para você morar aqui. Então, por isso que muita gente divide apartamento ou até divide quartos para diminuir o custo do aluguel, que é um valor altíssimo. Então, assim, grande parte do nosso salário mensal vai para o pagamento do aluguel, o que não deixa muito, principalmente, né, eu acho que quando você tem uma família, você é um casal, várias pessoas trabalham na casa, talvez fique menos difícil, mas quando você mora sozinho, fica mais pesado para você pagar todas as contas e ainda juntar o dinheiro. Então, o depósito inicial, a parte inicial, é a parte mais difícil de você conquistar. E depois que você passa por aí, que você tem o crédito aprovado e que você começa, é como se você estivesse pagando um aluguel. A diferença é que em cima você normalmente, se você divide um quarto, ou se você, dependendo da propriedade que você aluga, você não tem as contas a mais, né? A acrescentar. E aqui eu pago mais ou menos o valor que eu pagava do meu aluguel e eu acrescento as contas em cima. Então o custo fica um pouco mais alto mesmo depois que você compra a propriedade. Mas juntar o depósito com certeza é a parte mais difícil, é a parte que dá mais trabalho. E Cleo, durante e esses houve 18 anos, muito. você está aí há 20 anos, né, Cleo?
Desculpa, Isso. Márcia. Uhum. Você, durante 18 anos, ficou alugando, foi isso? E aí foi juntando dinheiro para poder ter para poder ter esse dinheiro inicial para compra? Como é que foi Por esse teu incrível que processo? Por incrível que pareça, eu fiquei vários anos investindo na minha educação, né? Porque eu queria ter uma profissão aqui em Londres, eu queria viver como um cidadão, né? Eu não queria ter essas dificuldades de ficar com um trabalho discriminado e tudo mais. Então, a minha prioridade nos primeiros 10 anos foi me profissionalizar. Depois eu passei mais uns 5 anos aí trabalhando em crescer profissionalmente, né? Porque quando você termina os seus estudos, você vai começar sempre por baixo. Então, eu fiquei trabalhando em crescer profissionalmente para que eu chegasse no patamar aonde eu podia juntar o dinheiro. E assim, incrível, porque quando eu coloquei eu falei assim, agora essa parte, eu tenho que juntar esse dinheiro, eu preciso da entrada na minha casa. E em pouco mais de 4 anos eu consegui o valor. Porque como eu comprei uma porcentagem reduzida, né, pelo share ownership, então o valor não era tão alto quanto se fosse comprar a propriedade inteira. Mas assim, eu ganhava melhor, né? Eu tinha um salário que me proporcionava economizar uma quantia de dinheiro todos os meses. E aí foi mais fácil depois que eu cheguei nesse patamar de salário, eu consegui me programar para juntar o dinheiro inicial do apartamento. Eu acho tão interessante, Luciana. Eu nunca imaginei, pelo menos não no Brasil, eu não sei se em Portugal tem algo assim, mas eu nunca imaginei comprar uma parcela de um apartamento, ou uma fatia, vamos dizer assim, né, de um apartamento, ou uma parte de uma propriedade e morar nela e pagar aluguel da outra parte que você não é dono ainda. É algo novo para mim, então acho que é novo para muita gente também. Esse é o projeto, é o esquema do governo que a Cleo usou. Então vamos conhecer um pouquinho agora, Luciana, o que é e como funciona os detalhes desse programa do governo chamado Shared Ownership. O Shared Ownership, ou propriedade compartilhada, é um programa do governo inglês onde a pessoa compra uma parte do imóvel e daí paga aluguel apenas da parte não adquirida ainda. Como funciona? Serve para a compra de uma parte do imóvel que começa com 5%. O depósito exigido é referente ao valor da parcela adquirida apenas, e ao longo dos anos, a pessoa que comprar pode ir adquirindo outras partes do mesmo imóvel. Quem pode usar? Pessoas com renda anual inferior a 80 mil libras por ano, quem estiver comprando seu primeiro imóvel ou não possuir mais um imóvel antigo, e aqueles que compraram com outras pessoas e agora precisam se mudar. Muito interessante isso. Eu nem sei se existe um tipo se tem, ainda não é conhecido, porque inclusive eu fiz uma pesquisa para o programa e não encontrei nada parecido. Já fizemos um programa, inclusive, de compra para comprar casas em Portugal com a Flávia Mota, aqui em Lisboa, que é uma excelente agente imobiliária brasileira aqui em Portugal, e ela também não falou sobre não falou sobre esse tipo de projeto. Eu não acredito que haja. Se houver é porque ainda é muito no início e pouco conhecido. Mas o que também é aqui é igual aí, né? E eu acho que deve ser assim na maior parte da Europa, ou seja, não tem como você financiar os 100%. Você tem sempre que dar uma entrada. Aqui até um tempo atrás eram 10%, pelo menos, você tinha que dar. Aí depois mudou para 20%, aumentou. Os bancos começaram a dificultar, portanto, o financiamento para evitar acho que a bolha, né, que já aconteceu no mundo todo, começou nos Estados Unidos, e aí eles subiram para 20%. Agora acho que a Flávia até falou, já não me lembro, Márcio, se voltou para os 10% ou os bancos ainda estão prontos, mas eles estão um pouco mais exigentes do que já foram uns anos atrás para o financiamento. Mas que eu saiba, não há um programa como esse que é realmente muito facilitador, não é? E um exemplo é a Cleo, que conseguiu comprar o Cleo, qual apartamento dela com um foram... desses projetos. Teve muito não, Cleo? Você bateu nas portas assim dos bancos e tal. Houve muitos nãos, ou houve áreas que você queria comprar e aí o seu dinheiro não dava para aquela área e o pessoal dizia, não, lá não pode, tem que ficar nessa outra área. Como é que foi isso?
Eu moro numa área bem central aqui de Londres, né? É um bairro que está literalmente 15 minutos a pé do Buckingham Palace, que é um dos principais pontos turísticos daqui. Então, eu morei nessa área por muitos anos, por uns 12 anos mais ou menos, e eventualmente a pessoa que alugava o meu apartamento resolveu vender o apartamento dele, a pessoa que alugava para mim, né? Ele resolveu vender o apartamento dele e eu tive que sair dessa área por um ano. E nesse um ano eu gostava muito daqui, eu já estava acostumada, aqui dá para andar para todos os lugares. Então, para mim, como eu moro sozinha e eu estudo no centro de Londres e eu gosto daqui, eu sempre gosto de levar as pessoas para passear em tudo quanto é ponto turístico que dá para ir a pé. Eu queria muito morar por aqui. Eu não gostaria de pegar trem para ir para casa, chegar e você fica com restrição de horário para chegar em casa, essas coisas. E aqui não tem. Então, na realidade, eu acho que a minha vontade era tanta de morar num lugar central, de morar onde eu já conhecia, que eu saí daqui e nesse meio tempo eu apliquei para o esquema, né? Vou fazer um cadastro online para entrar, para eles poderem te falar aonde que tem propriedades disponíveis com esse esquema. E com muita sorte, essa propriedade onde eu moro era um prédio comercial e eles estavam reformando começando o processo de reforma desse prédio quando eu saí daqui. E quando eu comecei a procurar, eles tinham acabado de colocar no mercado esse prédio e tinha uma porcentagem muito pequena de apartamentos que eles estavam disponibilizando esse esquema. E eu apliquei e consegui já de primeira. Então foi assim, muito era para ser. Era Eu para tinha que ser, morar, era para era ser, para né? ser. E Exatamente, Cleo, porque foi. que dica que você daria para quem está começando a pensar em comprar um imóvel na Inglaterra? Ou seja, os primeiros passos. Que é? Ou seja, eu vou começar, quero realmente comprar um apartamento. Comecei a pensar no assunto. Quais são Sim. esses primeiros passos, as primeiras dicas que você daria para as pessoas se iniciarem nesse trajeto de compra de um imóvel? Olha, eu acho que assim é importante você saber a diferença dos esquemas que existem, ou se você tem a possibilidade. Você tem que analisar assim, eu tenho possibilidade de comprar um apartamento inteiro, de dar 20% de entrada no valor de um apartamento. Eu realmente quero morar em Londres, no centro, ou eu posso morar num lugar que é um lugar mais distante, que eu posso comprar uma casa maior, porque tudo depende da necessidade de cada um, Luciana. Eu, como moro sozinha, mesmo que eu falo que eu moro num apartamento muito pequenininho, mas me serve. Eu estou centralizada. Tem pessoas que têm família, ou que estão casadas, ou que já têm uma outra necessidade, e elas vão para um lugar mais longe e que o custo é menor e as propriedades são maiores. Então, você tem que definir o que você precisa. Depois que você definir o que você precisa, que área que você quer morar. E depois que você definir que área que você quer morar, você vai saber mais ou menos o tanto de dinheiro que você precisa juntar e o sacrifício que você tem que fazer para juntar aquele dinheiro, né? Porque às vezes tem pessoas que adoram, por exemplo, viajar o tempo inteiro. Então, talvez eles vão ter que reduzir a quantidade de viagens para poder disponibilizar aquele dinheiro que eles precisam. Outra coisa, se você tem que ter o valor da propriedade em mente, quanto é que eu vou, qual que é o valor da propriedade que eu posso comprar, né? E sempre você pensar que você precisa do valor do início do pagamento, né? A porcentagem inicial, e você também precisa de um valor extra para pagar todas as outras taxas, pagar advogado, pagar se for um caso de segunda mão, de imóvel de segunda mão, transferência de imóveis. Então, você tem que sempre ter um dinheiro a mais. E outra coisa, se você vai comprar uma casa nova, geralmente você vai querer mobiliar, né, com móveis novos, você vai querer, né, fazer um pouco mais caprichado do que você paga o aluguel. Então, tudo depende do teu plano. Faça um planejamento. O meu planejamento ele aconteceu em 3 anos, mas na realidade ele era para 5 anos, né? Eu comprei o meu apartamento de susto, porque aconteceu, ficou disponível e se eu perdesse a oportunidade eu não ia conseguir mais comprar aqui, né? E aí eu entrei de cabeça e depois você paga o preço, porque agora que eu estou acabando de decorar o apartamento.
Mas é fazer essa provisão de 3 a 5 anos, ver quanto que você consegue disponibilizar do seu salário para economizar aquele valor inicial, e depois se joga, porque é a mesma. Quando passa essa. A gente fica muito. Eu lembro que eu fiquei totalmente estressada, né, na compra, no processo de compra do imóvel, né? Porque você fica pensando qual vai ser o seu custo e tudo mais, se você consegue dar conta. Mas depois que passa tudo, é literalmente como se você pagasse um aluguel, porque você tem as suas responsabilidades mensais, como você teria pagando um aluguel. Então se joga, porque eu não me arrependo nem um pouco, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque eu sei que é um gasto, mas ao mesmo tempo é um investimento para o meu futuro, porque eu não vou chegar na minha aposentadoria sem ter aonde morar, né? Eu vou ter um lugar onde eu posso me aposentar e não vou me preocupar de ficar alugando, de ficar sendo despejada, ou ficar sendo mudando, né? A pessoa vende, igual vender o rapaz decidiu vender o apartamento dele onde eu morava, e aí você fica sem chão, porque encontrar uma propriedade decente para alugar aqui no centro de Londres é bem complexo ou é bem caro, né? Tipo, Ou você seja, fazer decente o que cabe no bolso, custo-benefício. né, Cleo? Um Exatamente, decente exato. que é bem difícil. Luciana, Decente que cabe no bolso. quem quiser entrar, quem estiver pensando em embarcar numa jornada parecida com É, essa da Cleo, eu vou deixar aqui então 3 sites que podem, né, ajudar, dar aquela luz, ser uma fonte de pesquisa. Aqui são é. 3 sites que vão te ajudar. Alguns sites que vão ser muito úteis na sua pesquisa e para ajudar você a se decidir na hora da compra são helptobuy.gov.uk, onyourhome.gov.uk e moneyadviceservice.org.uk. E é muito importante, portanto, quem estiver pensando em comprar um imóvel na Inglaterra, entrar nesses sites. A Cleo é um exemplo de que funciona, inclusive ela conseguiu comprar o apartamento dela no centro de Londres através de um desses programas do governo inglês. Portanto, a gente espera que esse programa tenha ajudado você que está querendo iniciar essa jornada, essa trajetória na compra de um apartamento, de um imóvel na Inglaterra. Se tiverem dúvidas, mandem também perguntas, a gente vai tentar ajudar ao máximo, mas esses 3 sites que colocamos aqui no programa com certeza vão ajudar vocês. E se vocês conhecerem alguém da família ou amigos que tenham interesse em saber mais sobre esses programas, também aproveitem e mandem esse nosso canal, Olá Europa, aqui no YouTube. E essas pessoas também vão se beneficiar, portanto, dessas informações, inclusive as informações, principalmente até as informações da Cleo, que dividiu com a gente, portanto, esse processo de compra de um imóvel. Ela tem 2 anos que comprou o imóvel dela, depois de 20 anos morando em Londres. E muito sucesso para você nesse seu novo cantinho aí na Obrigada. Inglaterra. Obrigada por ter estado com a gente, Cléo, mais uma vez. Obrigada, Luciana. Obrigada, Márcia, pela oportunidade. E a gente se vê por aí. Com Cleo, certeza. nós é que agradecemos aqui do Olá Europa. Luciana, uma ótima semana para você, uma ótima semana para todo mundo que está em casa, nos assistindo agora. Obrigado pela companhia. Só lembrando que além do YouTube, onde você está assistindo esse programa agora, você também pode nos acompanhar e manter esse contato, enviar perguntas, interagir através das nossas mídias sociais. É super fácil de achar, tá, gente? Olá Europa TV, tanto no Facebook quanto no Instagram. Anota aí, Olá Europa TV. Uma palavra só, tá bom? Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo Olá Europa.